no seu programa na parte de saúde, Sim. o senhor diz o seguinte: afirmar o papel da prefeitura como gestora plena do Sistema Único de Saúde na cidade e coordenar a administração de todos os hospitais localizados no município, públicos ou privados, incluindo as unidades estaduais e federais, cujas vagas devem ficar sob controle do município com contrato de gestão e metas de atendimento. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer intervir nos hospitais? Ficar com todas as vagas dos hospitais privados? Na verdade, isso hoje já é o que a lei do SUS determina. O prefeito, ele é o gestor pleno do SUS. É ele que tem o controle, precisa ter o controle de todas as vagas presentes no município, inclusive dos hospitais privados, mas não é uma questão de intervenção. Existem muitos hospitais privados que realizam, né, procedimentos em convênio com o próprio SUS. E essa é uma questão estabelecida de forma pactuada com os próprios hospitais privados. Mas, sobretudo nesse caso, Miriam, a nossa preocupação é sobretudo com a questão de que no Rio de Janeiro, a questão da saúde da família, ela é aquilo onde a prefeitura tem maior base. Os atendimentos de média e alta complexidade, os exames mais complexos, as cirurgias, acabam muitas vezes, alguns deles em hospitais municipais, mas também em hospitais estaduais e nos hospitais federais. É preciso, portanto, que esses leitos estejam disponíveis para a população. E o prefeito, ele é a autoridade a regular todos esses leitos. No Rio de Janeiro, nós temos uma situação em que alguns hospitais universitários e estaduais muitas vezes não conversam com a lista do CISREG. Você tem, inclusive, duas listas, o CISREG e o SER. Essas listas, às vezes, não conversam e fazem com que o cidadão que está lá precisando e esperando por um exame mais complexo, por uma cirurgia, não sabe sequer direito qual é o seu lugar na fila, ou pior, ele demora mais tempo, porque em outros hospitais a fila corre de forma diferente. Então é preciso unificar esses sistemas e é o prefeito quem tem que exercer a autoridade dentro como do hospital gestor. privado, é o senhor que vai dizer? Não. No hospital privado são os convênios naquele momento em que você não tem, de fato, leito no setor público. O que acontece é que, muitas vezes, aquele leito só é disponível no setor privado, então a prefeitura, sim, pode entrar em contato com aquele hospital privado e requisitar que aquele leito possa ser utilizado por um procedimento de maior complexidade. E este procedimento é regulado pela legislação atual do Sistema Único de Saúde. Neste caso, com relação aos hospitais privados, nós não estamos inovando em nenhum tipo de legislação. A gente só está dizendo que o prefeito, ele tem que exercer a sua autoridade como gestor pleno do SUS e regular as vagas, de forma, inclusive, a ter o conhecimento onde essas vagas também do setor privado estão disponíveis para, no caso de convênios com o SUS, serem utilizados pelo cidadão. Entendi. Tem uma outra... Nas suas entrevistas, o senhor sempre diz que é contra a municipalização dos hospitais, sim, aqueles 6 hospitais federais. No entanto, o senhor quer municipalizar tudo, até os privados. Não. Então, eu quero saber a sua contradição. Por que não municipalizar os A gente sabe federais? que o cidadão quer ser atendido e não existe o cidadão municipal, estadual ou federal. Existe o cidadão com um problema de saúde que precisa ser atendido. O que nós estamos dizendo é que a municipalização dos hospitais federais feitas desta forma, a partir da própria gestão do Eduardo Paes, é colocar os hospitais federais na farra das OS. E aí eu quero esclarecer isso muito bem. Hoje, um médico da OS custa mais caro para a prefeitura do que um médico concursado. Na verdade, o que a gente viu, inclusive em vários escândalos de corrupção ao longo do tempo no estado do Rio de Janeiro, foi que a OS se transformou um ralo por onde escoa o dinheiro público. Então, a nossa crítica com a questão da municipalização, ela está sendo feita porque ela, ao entregar o hospital na gestão do Eduardo Paes para este modelo, o Eduardo já anuncia que elas vão para as mãos das OS e, portanto, nós continuaremos num processo de privatização da saúde pública, que, na nossa opinião, é um elemento que vai levar a uma questão do aumento de custo enorme para a própria saúde do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar de outros momentos em que os hospitais foram municipalizados e isso levou à falência da saúde pública no Rio de Janeiro. Muitos deles tiveram que ser refederalizados, esses 6, inclusive com relação a isso, porque foi feito sem o planejamento devido, sem o conhecimento do conjunto da sociedade e muitas vezes ao arrepio da própria vida dos servidores que lá estão presentes. Nós temos hoje, na rede municipal de saúde do Rio de Janeiro,
tantos regimes e formas de trabalho que é um caos para quem administra o hospital poder administrar a própria rede do seu hospital. Tamanha coisa é OS, Rio Saúde, servidor estatutário. Por que a gente vai, neste momento, ampliar o caos no lugar de organizar a rede? O que o prefeito tem que fazer é organizar a rede para garantir o atendimento da população. Sobre as OS e as OSC, a Organização Social e a Organização da Sociedade Civil, o senhor disse que vai acabar com a farra das OS e da OSC. Eu queria saber se não basta organizar da maneira como o senhor acredita, ter mais transparência, em vez de acabar com a relação com o setor privado ou com a empresa, a associação do terceiro setor? Não, então, olha só. O que a gente está dizendo aqui é que é preciso haver um processo de transição. Acho, inclusive, curioso que no segundo turno das eleições de 2020, os dois candidatos que então disputavam, o Eduardo Paes e o Crivella, falavam a mesma coisa, que era preciso estabelecer no município do Rio um modelo de transição que pudesse retirar a dependência completa que nós tínhamos naquele momento das organizações sociais. E com a discussão exatamente da questão de que, ao fim e ao cabo, em torno de uma promessa de eficiência, as OS trouxeram um peso para o orçamento público. O que nós estamos dizendo da farra é exatamente o mau uso do recurso público. Transparência é necessária, controle é necessário, controle das compras, da forma como aquele dinheiro é administrado, mas o modelo das OS, ele facilita a possibilidade de corrupção e tem sido assim na história do Rio de Janeiro. O que nós estamos dizendo é um processo de transição, em que as OS, nós não vamos acabar com as OS do dia para a noite, porque nós não vamos acabar com o atendimento da população do dia para a noite. Mas é preciso transitar para um modelo onde o controle público seja um controle importante. Eu acho curioso, Miriam, por exemplo, que no debate, vou mudar brevemente de assunto apenas para dar um exemplo. No debate da questão dos ônibus, nós sempre dissemos que era preciso ter o controle público das informações e da própria gestão do sistema. E o Sistema Municipal do Rio de Janeiro faliu. Qual foi a saída que no governo Eduardo Paes eles deram? A criação da Mob Rio, uma empresa pública de transporte, que se tornou mais eficiente do que era a gestão da máfia dos ônibus. O problema não está no setor privado ou no setor público. O problema está na forma como você está administrando. E a máfia precisa ser combatida.